Olá, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período de isolamento social, estudaremos juntos temas da geografia, que quando você retornar para as aulas presenciais, serão aprofundados com o seu professor ou professora de geografia. Na aula de hoje, vamos falar sobre a relação sociedade-natureza e sobre as comunidades tradicionais. Então, nós, seres humanos, estamos inseridos num meio ambiente, em um ambiente, e com esse ambiente estabelecemos nossas relações sociais. Vamos conversar, então, um pouco sobre isso. E o que você vai aprender? O que a gente vai ver? Você vai entender alguns conceitos muito importantes para a compreensão dessa relação sociedade-natureza. E que conceitos são esses? Paisagem, cultura e grupos sociais. Você vai também conseguir comparar as diferentes maneiras de viver, ou seja, os diferentes modos de vida, e o que esses modos de vida interferem nas relações que a gente estabelece, então, com a natureza. Para começar, eu te convido a observar essas duas imagens. A primeira imagem, uma imagem de São Paulo, uma cidade muito importante, a megalópole brasileira, a cidade mais desenvolvida do Brasil, a 6ª maior cidade em PIB do mundo. E aí você vê a travessia aí na Avenida Paulista e ao fundo a gente observa o MASP. Do lado, a gente observa uma outra paisagem brasileira, o Rio Amazonas. E aí você vê no fundo da imagem uma mata de igapó. Ou seja, aquela mata que no período de cheia do Rio Amazonas, parte da vegetação fica debaixo d'água. Então, guarda aí, essas duas imagens, a gente vai retomar para a gente continuar aqui as nossas reflexões. As imagens representam diferentes paisagens aí, no caso, brasileiras, A partir da observação delas, o que é paisagem, então? Lembra que a gente tem o compromisso de descobrir o que é paisagem. Paisagem é um espaço, então, do território que se abrange em um lance de vista. Ou seja, paisagem é aquilo que a minha visão alcança. Então, a paisagem, ela tem muito a ver com o observador. Ela vai ser aquilo que a gente vê, mas associado ao sentimento que a gente tem com aquele lugar. Então, logo, dizer de uma paisagem, dizer que, para mim, uma determinada paisagem é bonita, é belo ou é feio, é uma coisa muito particular, porque a paisagem, além de ser aquilo que a nossa visão consegue alcançar, tem a ver com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. As paisagens, elas podem ser de dois tipos. Costumamos classificar as paisagens em natural e cultural. Natural, como o próprio nome já diz, e aí a gente retoma lá com a nossa paisagem da Amazônia, um exemplo aí de paisagem natural, é aquela que a gente observa nela apenas elementos da natureza, ou seja, aqueles que não precisaram da ação nossa, enquanto seres humanos, para serem criadas. Então, geralmente, as paisagens naturais, elas são compostas de rios, de vegetação, de mares, do relevo, Então, os elementos da natureza, que não fomos nós, seres humanos, que construímos, já encontramos pronto, inclusive, fazem parte da paisagem natural. O que seria, então, uma paisagem cultural, humanizada ou artificial? Cultural, então, tem a ver com as pessoas atuando sobre aquele lugar. Então, a paisagem cultural é aquela onde predominam elementos construídos por nós, seres humanos. É claro que, ao longo da nossa história, a gente conseguiu interferir mais ou menos nessas paisagens. Então, quais são os elementos que fazem com que a gente tenha a percepção de que essa paisagem é uma paisagem cultural, humanizada ou artificial? A presença dos prédios, a presença de estradas, de
antenas de transmissão, a presença de campos de cultivo. Então, sempre que a nossa vista alcança um determinado quadro, né, que a gente pode pensar a paisagem como uma fotografia e o espaço geográfico como um filme, a gente vai perceber que nesse lugar a gente tem um maior volume de objetos e técnicas produzidos por nós, seres humanos. Mas todas as paisagens culturais são iguais, né? A gente disse lá no início da aula que a gente vai pensar como é que as diferentes comunidades, principalmente as tradicionais, elas atuam nessa paisagem. E essa atuação tem a ver com o modo de vida, tem a ver com a cultura desse grupo social, dessa comunidade, desse povo. O que será, então, que torna essas paisagens diferentes? As paisagens culturais, então, são bem diferentes. E o que as torna diferentes? As relações, a cultura daquela comunidade que vive naquele lugar e que nele imprime lá, por meio das suas crenças, dos seus valores, das suas tradições, uma relação específica de apropriação daquele espaço, daquele território, daquela paisagem. Então, no Brasil, a gente vai ter uma diversidade muito grande de paisagens culturais. Somos um povo diverso, somos um povo de origens variadas, né? Temos na nossa cultura a presença do indígena, que já estava no Brasil e tem uma forma de se relacionar com essa paisagem. Temos a interferência dos africanos que foram trazidos e estão, né, na constituição da nossa sociedade. E temos os outros imigrantes que vieram ao longo da história do Brasil. Então, vão ter paisagens que vai ter mais um tom de cidades, por exemplo, europeias. Por quê? Porque a forma de se relacionar com a paisagem foi feita por aquele grupo de imigrantes que veio e se fixou no Brasil. Pensando então um pouco de quem são essas comunidades, a gente vai começar pensando sobre as comunidades tradicionais. E aí, as comunidades tradicionais, uma especificamente, os povos indígenas, eles são chamados também de povos originários, ou seja, quando da Constituição do Brasil, quando da chegada dos portugueses ao Brasil, já existia uma população nesse lugar que era a população indígena. Por isso, dentro das comunidades tradicionais, os povos indígenas são considerados originários. Então, esses são grupos, né? Existe legislação para dizer quem são as comunidades tradicionais. Então, para você entender, são aqueles grupos sociais, ou seja, uma organização de pessoas que se relaciona de uma determinada forma com essa paisagem, considerando os traços culturais. E aí essa consideração dos traços culturais tem muito a ver com a ancestralidade. Essa população é uma população que preserva princípios, hábitos e técnicas dessa ancestralidade, ou seja, é uma herança que é passada entre gerações. E aí, só para chamar a atenção, vamos dizer de 3 comunidades tradicionais. Vamos dizer, estamos em Minas Gerais, vamos dizer então um pouco dessas comunidades. Já dissemos dos indígenas, que tem uma forma de organizar essa paisagem, que tem uma relação que é mais próxima da natureza, mas temos também os geraizeiros, aquela população, aquelas comunidades tradicionais que vivem na região do Cerrado Mineiro. É aquela população, por exemplo, que você pode fazer parte, que vive, por exemplo, da coleta do pequi. São os quilombolas, são os remanescentes dos quilombos. Essa população que tem uma forma diferente de tratar a natureza e se relacionar com esse espaço. Então, as comunidades tradicionais são muitas no Brasil. A gente tem, por exemplo, a população ribeirinha, né? Aquela população que vive à margem dos rios. A população ribeirinha no Brasil, por exemplo, lá na região amazônica, né? Que a gente está falando aqui do Rio, que vive nas palafitas, aquelas casas que são fixadas acima aí, né? De madeira, fixadas acima aí do nível dos rios. Então, as comunidades tradicionais têm uma relação diferenciada com a paisagem. E que relação é essa? É uma comunidade que tem uma relação mais próxima, então,
com a natureza. São comunidades que percebem a natureza de maneira mais sustentável. A natureza é fonte de subsistência, a relação é mais próxima, é menos consumista. A natureza ela é vista como mais um membro desse grupo, por exemplo. Quando a gente pensa os povos indígenas, a natureza é a mãe terra, a natureza é uma extensão daquela coletividade. E aí, como é que são então as outras paisagens? Nós que vivemos nas cidades, nos centros urbanos, a gente vive aí, são comunidades que a gente chama de urbano-industriais. Ou seja, o que são comunidades urbano-industriais? São aquelas, então, onde você tem uma relação com a natureza que é uma relação mais técnica, uma relação de maior exploração da natureza. A natureza não é simplesmente para a sobrevivência, aquela paisagem ela não está associada simplesmente à subsistência daquele grupo, mas aquele grupo, para além da subsistência, ele busca aí a questão de modificar para o seu conforto. Então, a gente tem, duas imagens aqui de Belo Horizonte em 1937 e Belo Horizonte em 1919. Olha como Belo Horizonte mudou, a cena é quase a mesma, Estamos na Praça 7, no centro aí, Avenida Afonso Pena, e se a gente observa, você tem num primeiro momento lá da criação do município, da cidade, um volume enorme de árvores presentes aí no centro de Belo Horizonte e, de repente, em 2019, se reduz muito, por exemplo, o elemento natural, as árvores, as áreas verdes. E por que isso acontece, A forma como as comunidades urbano-industriais se organizam no espaço, elas acabam dando preferência para a técnica, para o conforto e menos preferência para esses recursos naturais. A gente pode pensar uma outra coisa, são os nossos rios, que se tornam avenidas sanitárias na maioria das cidades. Não sei se na sua cidade passa algum curso d'água, mas vale a pena essa reflexão, Na maioria das vezes, os rios, os córregos da nossa cidade dão lugar a avenidas sanitárias ou viram espaço onde a gente faz o lançamento dos nossos resíduos. Então, é preciso pensar o quanto a gente precisa retomar esses elementos naturais nas nossas paisagens urbano-industriais. Então, qual é a situação das paisagens na atualidade? Será que existem ainda muitas paisagens naturais? Ou será que a maioria delas se transformaram em territórios, em espaços aí artificiais, culturais ou humanizados? Na verdade, existem poucas paisagens naturais que você observa e não vê nenhuma interferência dos seres humanos. Geralmente, as paisagens naturais, elas estão naqueles lugares de difícil acesso ou naquele espaço onde as legislações já garantiram a sua permanência. Agora, vamos pensar um pouquinho aí, já que a gente já discutiu paisagem natural, paisagem cultural. Vou deixar, você refletir um pouco sobre essa imagem. Essa imagem, ela representa uma plantação de eucalipto no estado do Maranhão. E aí eu te pergunto, a paisagem representada pode ser classificada como natural ou como cultural? E por quê? Na verdade, se você faz uma observação rápida e direta, sem muita reflexão, como você vê árvores, e a gente sabe que as árvores tendem a nos dar a ideia de que aquela paisagem é natural, você precisa refletir como que essas árvores chegaram nessa região aí do estado do Maranhão. Essas árvores, elas são naturais? E aí a gente pode pensar outras coisas. O eucalipto é uma espécie nativa do Brasil? Vai uma dica. O eucalipto não é uma espécie nativa do Brasil. Se ele não é uma espécie nativa do Brasil,
e ele está plantado na região lá do estado do Maranhão, significa que alguém trouxe essa espécie vegetal para essa paisagem. Logo, a paisagem que a gente está analisando aqui, ela não é uma paisagem natural, e sim uma paisagem cultural, humanizada ou artificial. Ou seja, provavelmente, a vegetação original que existia nessa região foi retirada, então houve um desmatamento para acontecer o cultivo do eucalipto. E aí, uma outra coisa que facilita na hora de você observar as paisagens é perceber o quanto elas são homogêneas. Porque se você já teve oportunidade de passar por alguma região e se não teve ainda, né? É interessante apurar esse olhar. Você vai perceber que as paisagens culturais, geralmente elas são homogêneas. Então, elas são paisagens que têm uma mesma característica. Se a gente estivesse dizendo de qualquer um dos nossos biomas, Mata Atlântica, por exemplo, ou Cerrado, que a gente tem aqui em Minas Gerais, quando você passa e observa essas paisagens, há uma heterogeneidade dessas espécies vegetais. Então, aqui uma coisa que faz a gente pensar, olha, a forma do plantio está muito ordenada. Então, provavelmente, há uma intervenção do ser humano. Quando fala que foi uma plantação, aí evidencia. Então, no caso aqui, temos uma paisagem humanizada. Agora, para você exercitar aí, né, na sua casa, eu te convido depois da aula, né, você escolher uma das janelas aí da sua moradia ou uma porta e fazer a observação dessa paisagem e testar o quanto que o seu olhar observa essa paisagem, porque a nossa observação da paisagem, ela é muito importante até mesmo para a gente pensar o que precisa de melhoria no nosso bairro, o que precisa de melhoria na nossa comunidade. Então eu te convido a escolher uma janela ou uma das portas da sua moradia e fazer a representação dessa paisagem. Essa representação pode ser por meio de uma fotografia, caso você tenha disponível, pode ser por meio de um próprio desenho. E depois que você fizer essa construção, não deixe de compartilhar com aqueles que convivem com você. E guarde esse material para você compartilhar com seus colegas e com seu professor de geografia quando do retorno das aulas presenciais. Então, já caminhando, né, para o final da nossa aula, vamos dizer então o que a gente aprendeu com essa aula de hoje. Com a aula de hoje, então, nós aprendemos que a paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, mas é tudo aquilo que a nossa vista alcança, mas com aquilo que a gente traz internamente, né? Ou seja, as suas crenças, a sua forma de olhar, o que traz sentido para você. Então, a paisagem é aquilo que a nossa vista alcança, associados aos sentimentos e ao nosso cotidiano, a nossa história de vida que a gente traz. As paisagens, a gente viu que elas podem ser naturais, quando elas possuem somente elementos da natureza, que nós, seres humanos, não tivemos nenhuma interferência em produzi-los. E a gente viu também que essas paisagens, elas reduziram muito. Elas existem nas áreas mais inóspitas, ou seja, nas áreas onde os seres humanos não conseguiram fixar moradia, cadeias de montanha, áreas de deserto, em alguns casos, né? E as paisagens culturais, que são aquelas que são produzidas por nós, seres humanos. Vimos também que as comunidades tradicionais, como os indígenas, os geraizeiros, os ribeirinhos, eles produzem uma paisagem mais próxima do ambiente cultural, natural, ou seja, são mais sustentáveis, e nós que vivemos nos grandes centros urbanos e somos sociedade urbano-industrial, fazemos maiores intervenções nessa natureza. Então, a gente termina a nossa aula de hoje sobre as paisagens, né, as comunidades tradicionais e os seus grupos sociais, refletindo um pouco sobre essa importância
de um olhar apurado para essas paisagens várias, né? Porque quando a gente caminha, por exemplo, pelo nosso bairro, quantas paisagens passam por nossos olhos. Então é importante que você observe essa paisagem. É uma forma de a gente conseguir fazer alguma intervenção para a melhoria desse lugar. E não guarde com você esses conhecimentos que construímos juntos na aula de hoje. Compartilhe. Até a próxima aula!